Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao nosso terceiro KPMG Risk Journey, o nosso segundo dia. Eu sou o Diogo Dias, eu sou o Head da Risk Advisory Solutions da KPMG do Brasil e na América do Sul. Hoje comigo aqui eu tenho o Lúcio, que é o nosso Head de Financial Risk Management no Brasil e na América do Sul. André Coutinho prometeu que em algum momento ele pediu desculpas, que ele está um pouquinho atrasado, mas vai tentar participar com a gente aqui nas perguntas e respostas que a gente tem no final, que é o nosso líder de SAC e Brasil também, líder de Advisory. Pessoal, vou falar um pouquinho aqui da nossa agenda, né? No primeiro evento aqui, a gente explicou um pouquinho que a gente decidiu ficar no virtual, não no presencial, que a gente tem uma presença muito grande, a gente tem muitas pessoas de fora de São Paulo, e a gente percebeu não só pelos inscritos, porque quem participou também na terça-feira, tinha bastante gente fora de São Paulo, né? Então, a gente teve ali umas explicações do evento, as datas do evento, algumas mudanças importantes, né? Nesse QR Code aqui, você vai poder ter acesso ao que a gente falou na terça-feira, né, sobre toda a explicação do evento, sobre o evento que a gente teve na terça-feira também, e também se inscrever nos demais eventos que a gente tem até a quinta-feira de carnaval, né? Essa foi uma das explicações que a gente deu, que o nosso evento é sempre no finalzinho de janeiro até antes do carnaval, né? Recomendo quem perdeu, ou quem quiser rever, ou quem gostaria de ter o material que foi apresentado na terça-feira, entrar nesse QR Code. A gente tem uma conversa muito interessante, que a gente falou da nossa pesquisa das tripla ameaça nas Américas, né? O Leandro, a Carol e o Emerson falaram aqui muito de o que os executivos falaram, mais de 600, de cyber, a parte de non-compliance, a parte de fraude também. Falaram muito das dicas, o que está acontecendo, o que é esperado nesse ano de investimento, que as empresas, a gente está vendo que está tendo um movimento muito importante aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de auditoria interna, riscos e compliance, mas a gente vai falar um pouquinho diferente, a gente vai falar com foco em ESG, né? Esse sempre foi o tema do nosso Risk Journey, o GRC sempre esteve presente de forma genérica como um todo, mas o crescimento e a importância do ESG, a gente vai falar especificamente como que essas áreas têm que atuar no tema ESG. E para falar desse tema aqui, pessoal, eu tenho aqui hoje com vocês a Neumara, nossa sócia líder de ESG no Brasil e co-líder na América do Sul, e o Fernando Laggio aqui, que é o nosso líder de GRC no Brasil e na América do Sul também. Neumara e Laggio, muito obrigado, bem-vindos, com vocês. Obrigada pelo convite, Diogo. Bom, bem-vindo todos, né, que estão acompanhando aqui essa conversa de hoje. O Laggio vai ser meu parceiro aqui nessa apresentação. Também dá boa tarde, boa noite aí para todas e todos presentes. Muito obrigado aí pela presença, por se juntar a nós aí para esse debate tão importante aí nos dias atuais. Neumara, eu passo para você para que a gente, né, possa iniciar essa jornada, né, a jornada ESG, e ao longo desse bate-papo aí eu vou entrando aí com o meu DNA aí de governança, de riscos, compliance, auditoria interna. Então, ótimo. Será um prazer estar contigo aqui. Vamos fazer essa combinação aí. Então, eu queria começar a conversa de hoje com um vídeo. Vamos ver o que esse vídeo fala para a gente do que é olhar esse mundo com um olhar ESG. Vamos lá? O atual modelo de desenvolvimento econômico trouxe prosperidade, mas também apresenta impactos que precisam ser solucionados. Essas soluções dependem da ação de governos, empresas e cidadãos. Consumidores, reguladores, investidores e outros grupos sociais estão cada vez mais exigentes com relação às empresas e suas responsabilidades para implementar essas soluções. Todos esperam que as corporações sejam parte da solução e que estejam comprometidas com um futuro próspero e sustentável para toda a sociedade. Agora, mais do que nunca, é imprescindível que as empresas incorporem em suas estratégias os aspectos sociais, ambientais e de governança como uma prioridade no dia a dia das decisões do negócio. A gestão ESG
é essencial para que as empresas enfrentem os desafios atuais e se tornem parte relevante e ativa das melhorias esperadas pela sociedade para o mundo. Qual é o papel da sua empresa nesta mudança? Ela está comprometida com questões de inclusão e diversidade? Como seu negócio ajuda a reduzir a pobreza e as desigualdades sociais? Qual o impacto da sua empresa nas mudanças climáticas? O que pode ser feito sobre isso? E pela recuperação dos ecossistemas, o que pode ser feito? Pela economia circular, sem resíduos? Como o uso da tecnologia pode ajudar neste processo? Você e sua empresa têm grandes contribuições a fazer. Cada avanço conta. Nós, da KPMG, temos uma rede global e a expertise para ajudar você a planejar e tomar as decisões necessárias para ser parte fundamental desta mudança. Vamos fazer essa transição juntos. Muito bem. E aí, deu para esquentar, começar a falar de ESG? Então, vamos começar definindo, né, o que é ESG. A gente viu aí nesse vídeo que ESG está conectado com problemas que a sociedade considera relevantes, que as empresas podem ajudar a resolver, e a gente viu que isso passa a ser uma agenda, né, para os negócios. Eu vou começar com uma definição, porque eu tenho certeza que na audiência tem gente com muita experiência, menos experiência, queria saber mais, ouviu muitas definições. Então, esse slide aqui resume um pouco como a gente da KPMG fala sobre ESG. A gente fala que a gestão ESG, ou seja, a gestão dos aspectos ambientais, sociais e éticos e de governança em torno dos negócios é que é o tema quando a gente está falando de gestão ESG. Por que a gente fala em torno dos negócios? Porque, na verdade, tem aspectos ambientais, sociais, éticos e de governança que vêm de fora, vêm do ambiente onde a empresa opera e eles chegam até o negócio, impactam o negócio. Então, por exemplo, quando a gente está falando de mudanças climáticas, né, que impactam aí a sazonalidade e quantidade das chuvas, que no caso do Brasil tem um impacto na matriz energética, mas no caso de muitas redes de fornecedores tem disrupturas causadas pelas mudanças climáticas. Então, é um fator externo que o negócio precisa se adaptar, ele precisa pensar como vai, então, mudar a forma de fazer negócio em função desse fator que é externo. Mas também são as campanhas contra o racismo, por exemplo, que a sociedade começa e elas, claro, que entram para dentro, né, do ambiente onde o negócio acontece. E tem os impactos sociais e ambientais de governança que são causados pelo próprio negócio, né? Então, quando uma empresa tem algum tipo de contaminação ou resíduos que são colocados no ambiente, né? Isso é um impacto que é resultado dessa operação e ela também precisa fazer a gestão disso. Ou então, como ela decide seus critérios de promoção, por exemplo, dos diversos grupos dentro da empresa, ou a composição dos fóruns dos órgãos de liderança. Tudo isso faz parte desse universo de gestão dos aspectos ESG em torno dos negócios. Uma das razões, né, por que tudo isso está tão aparente, sendo enfatizado, é porque a gente chegou a um momento onde a forma de gestão desses aspectos se tornou também uma forma de avaliar a qualidade da liderança dos negócios, ou a sua capacidade de se adaptar e levar o negócio, né, seguindo sendo bem-sucedido, nesse ambiente de mudanças constantes. A gente vai ver um pouquinho mais por que é assim, mas essa é uma das razões por que, então, todos nós que trabalhamos com empresas, seja em que posição for, né, a gente tem cada vez mais conexão com esse tema, porque é uma forma de avaliar a liderança e o futuro dessa empresa. Então, para a gente seguir um pouquinho, é importante lembrar que a gente, então, né, não está falando de filantropia, né? No início do movimento de ESG, ou de sustentabilidade, negócios, a gente falava muito da responsabilidade social e isso muitas vezes era interpretado como filantropia. A doação, né,
ao lado dos negócios, ou mesmo em colaboração com os diversos parceiros de negócios para um ato filantrópico numa comunidade, ele é importante, é parte da agenda ESG, mas é somente um fator entre muitos, né, que compõem essa agenda. Quando a gente está falando de ESG hoje em dia, a gente está falando de questões muito concretas, a gente está pensando, por exemplo, no âmbito ambiental, quanto que a empresa ajuda a regenerar o capital natural que todos nós utilizamos, ou quanto ela destrói através das suas atividades. Essas são as perguntas que a gente está fazendo para a operação como um todo. Ou quanto a empresa ajuda a reduzir ou aumentar a produção de resíduos ou de gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas, por exemplo, né? Então, a gente está falando de coisas, de aspectos relacionados às decisões cotidianas do negócio. A mesma coisa na área social, a gente está perguntando quanto que essa empresa ajuda, através de suas atividades, a aumentar ou reduzir a pobreza, ou incluir ou excluir os vulneráveis, né, dentro desse sistema econômico e da prosperidade. Então, tem a ver com as decisões cotidianas. No campo de governança, a gente tem perguntas como, por exemplo, se a empresa divulga as informações sobre quem e como toma suas decisões, especialmente as decisões relacionadas às questões sociais e ambientais. Quais são os princípios éticos, né, ou quais são os princípios em geral que são considerados na tomada de decisão? Elas são somente financeiros? São só os resultados financeiros que importam? A empresa entende que ela é parte de uma grande estrutura super conectada e que suas decisões têm vários impactos além dos financeiros, né? Quão coerente é essa empresa em relação ao que ela faz e o que ela fala? Esses são alguns exemplos de perguntas que fazem parte da agenda gestão de aspectos ESG. Eu queria pedir para vocês colocarem as perguntas no chat, né? A gente não tem como interagir aqui, mas a gente tem um pessoal olhando no chat para receber as perguntas de vocês. Quando a gente fala dessa... Oi, querido. Só uma complementação. Na verdade, no campo de PNR, tá? De perguntas e respostas. Desculpa, é verdade. O chat não está habilitado. E a gente vai reservar alguns minutos ao final, né, das nossas falas aqui para responder o máximo possível. Já tem alguma aqui, tá, Neumar? Uma da Rafaela aqui. Ótimo. Mas a gente vai deixar ela reservada para um pouco mais à frente, para que a gente possa evoluir aqui com a apresentação técnica e depois a gente, com certeza, vai ter essa interação com o público. Tá, obrigado. Depois da sua, né? Eu vou fazer um pedaço, aí você vai me complementando e depois da sua a gente vai ter esse espaço para responder as perguntas, não é isso? Isso, exatamente. Obrigado. Muito bem. Que bom que você falou aí, Laje. Olha só, então é lá no PNR, né? Perguntas e respostas. Então, voltando aqui para o nosso tema, a gente está falando, então, das questões sociais e ambientais, aquelas perguntas, e a gente também está falando não só do site principal, né? Do centro da operação da empresa. A gente, muitas vezes, em ESG, vai estar falando desses impactos e dessa gestão por toda a cadeia de valor, né? Por quê? Porque é muito difícil a gente isolar alguns dos impactos ambientais, sociais ou dos posicionamentos éticos sem lembrar que a empresa faz parte aí de uma cadeia que tem insumos, tem suas operações e também tem seus serviços e produtos que continuam vivendo, né? Depois que elas saem aí do centro das operações das empresas. É importante também lembrar que a empresa faz parte de uma cadeia de valor, porque nessa interação da empresa com esses diversos temas, ela vai estar em diálogo, vai estar interagindo com vários stakeholders, como se diz na literatura, né? São os grupos de interesse em volta dos negócios. E os stakeholders, eles são diferentes. Se você olhar no centro das operações, a gente está falando aí dos investidores, os seus representantes, né? Dos reguladores que regulam as operações, estou falando bem do centro desse slide agora, dos sindicatos envolvidos com as atividades dos colaboradores, os seus direitos e os colaboradores diretos, mas também os terceiros, que muitas vezes estão presentes nesse site onde as operações centrais acontecem. E suas famílias, né? Estão também, de certa forma, conectadas com essa parte aqui da cadeia. Mas os stakeholders que estão na parte relacionada aos fornecedores, aos insumos, né? São outros grupos, e eles têm outros temas, muitas vezes, sociais, ambientais e éticos, né? As comunidades onde esses fornecedores operam também, o ambiente onde tudo isso acontece, as ONGs que estão lá organizadas nesse espaço
da cadeia de valor, a mídia que está focada ali, os reguladores também, né, que olham aí essa parte da cadeia. E do lado, então, depois dos produtos e serviços, do lado direito desse slide, a gente tem os clientes, os consumidores, né? Muitas vezes o ambiente onde esses produtos são descartados e a municipalidade, né, que tem que dar, tem que gerir esses resíduos, né? Os reguladores dessa parte, a mídia que fala dessa parte. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente está pensando nos negócios, em sua cadeia, a gente também tem que lembrar que os stakeholders que vão dialogar com essa agenda e vão trazer essas questões para o negócio, vão ser impactados pelas atividades do negócio, estão distribuídos nessa cadeia de valor. Muitas vezes a gente está falando sobre empresas e gestão ESG e tal, e a gente tem ainda uma parte, né, das pessoas que estão entrando nesse tema agora ou querem saber mais, perguntando onde é que estão as evidências que empresas que têm uma melhor gestão ESG têm realmente um valor diferenciado. Então, é muito interessante saber, né, que a primeira vez que um paper foi publicado comprovando isso, um professor chamado Bob Eccles, de Harvard, e um grupo de outros estudiosos, eles publicaram esse gráfico. O que vocês estão vendo aí são duas linhas que representam os estoques, né, o preço das ações na bolsa, no Dow Jones, né, e o Dow Jones já tinha o Sustainability Index. Eles fizeram uma projeção para trás e conseguiram mostrar que aquelas empresas que estavam no Dow Jones Sustainability Index, elas tinham um premium no valor delas quando você analisava elas separadamente das outras empresas, que é a linha vermelha que está nesse gráfico. Isso foi considerado, na época, né, uma evidência muito interessante, causou muitas discussões, e foi a primeira vez que a gente falou sobre isso. Mas como também dá para perceber, a gente está falando de 2012, 2013, isso não é uma informação exatamente nova. Que empresas listadas, né, que são as empresas que a gente tem mais informações globalmente, elas apresentavam aí esse premium no preço das ações, né, esse plus, quando comparadas com as empresas que não têm esse tipo de gestão. Hoje a gente sabe, que está bem pequenininho aqui esse gráfico é um olhar sobre fundos que têm algum tipo de critério de seleção de ações relacionados com ESG, comparados com a rentabilidade das 500 empresas mais rentáveis pelo ranking da Standard & Poor's, que está lá em cima, lá em azul. Então, todos esses fundos americanos, está vendo essa linha aqui? O que está do lado direito são os fundos que têm esses critérios ESG e têm rentabilidade superior às das 500 maiores empresas do ranking da Standard & Poor's. Isso é bem recente, esse gráfico foi publicado em 2022 e agora em 2023 a gente vai ver de novo, mostrando que fundos desse tipo eles têm aí uma vantagem em relação mesmo às mais rentáveis empresas listadas. O que é importante também entender nesse mundo de ESG e dentro, né, para essa audiência aqui, é que tudo isso também tem um impacto sobre o valor das empresas no mercado. Esse gráfico é um estudo realizado, né, vocês estão vendo aí a cada 5, 10 anos pela Ocean Tomo. Ocean Tomo é uma consultoria global que só trabalha com avaliação de empresas, e eles começaram a publicar esses gráficos em 2005 e eles ficaram muito famosos. Se vocês olharem o que eles estão mostrando, de novo olhando as 500 empresas no topo do ranking da Standard & Poor's, eles estão olhando quanto do valor delas está em valor intangível. Então, essa parte bege, laranjinha aí que vocês estão vendo, é a parte intangível no total do valor dessas empresas. Então, vocês estão vendo aí que vem subindo, né? E aí, em 2005 já era 80%, 2015, das 500 maiores, 84% está em intangíveis, e 2020 chega a 90% do valor das 500 mais bem avaliadas empresas no mundo está em intangíveis. Então, o que a gente está falando aqui? O que é intangível, né? Intangível é um capital que está conectado com a capacidade da empresa de inovar, né, de produzir inovação, de atrair talentos, de atrair, de ter uma marca reconhecida com atributos positivos, né? Todas essas questões, tudo que está dentro do que a gente chama muito, né? Não é tudo, mas muito do que a gente chama de capitais intangíveis, tem a ver com uma relação de confiança, com a reputação que essa empresa tem. Confiança e reputação tem a ver com opinião, né, dos diversos públicos sobre essas empresas. Então, a gente, de novo, está vendo que a relação que essa empresa tem
com os stakeholders, a percepção deles sobre a empresa tem um impacto importante no valor final, né, o valor de mercado dessas empresas, porque tem um impacto aí no capital intangível, que é a componente mais relevante, como a gente está vendo das grandes empresas nesse gráfico da Ocean Tomo. Então, existe uma relação muito profunda entre as questões ESG, como a empresa lida com tudo isso, como os stakeholders entendem tudo isso e como essas empresas, então, são avaliadas pelo mercado. Esse é um outro estudo interessante, né, da Brand News, mostrando que isso, na verdade, o capital intangível está representado em todos os setores. Se vocês conseguirem ou não ver esse slide, mas vocês podem, também um material público da Brand Finance, e o que vocês estão vendo aqui, essa barra azul, é a parte, né, lá embaixo vocês estão vendo 100% do valor da empresa, das empresas desse setor, e a barra azul indica quanto desse valor das empresas desse setor está em intangíveis, tá? Então, lá em cima está Cosmetics and Personal Care, e aqui embaixo está mineração. Mesmo mineração, vocês estão vendo aí que quase 20% do valor das empresas de mineração está em capital intangível. E lá em cima, em cosméticos e personal care, a gente tem quase 95% do valor dessas empresas em capital intangível. Então, em todos os setores, esse efeito da relação, da criação de confiança entre as empresas e os seus públicos tem um impacto importante, relevante no valor de mercado que essas empresas têm. Esse é o Larry Fink, né? Para emendar essa história, o Larry Fink é o presidente da BlackRock. A BlackRock é a maior empresa de investimento privada do mundo, né? Eu perdi aqui a conta, eu tinha um slide que falava quantos trilhões está nesse momento sob responsabilidade, como eles falam deles, e eles se tornaram opinion makers, né? Influenciadores no universo de investidores, não só porque eles são muito bem organizados, articulados e têm uma comunicação intensa com o mercado, mas eles têm algumas comunicações específicas para os CEOs e para os presidentes dos conselhos das empresas onde eles investem. Então, todo ano, o Larry Fink, o presidente da BlackRock, envia uma carta aos CEOs dessas empresas onde eles investem. E nos últimos 5 ou 6 anos, essas cartas sempre trazem temas ESG que eles esperam que as empresas onde eles investem tomem conta. Isso aqui é um pedaço da carta de 2022, é interessante ver que ele vai falar sobre a importância de que os CEOs tenham voz, né, voz pública, e falem sobre as grandes questões da sociedade, e vão falar que como é importante que eles se relacionem com os stakeholders, né? A gente acabou de falar dos stakeholders, porque são eles, os stakeholders dos quais sua empresa depende para gerar lucros para os acionistas, precisam ouvir diretamente de você, estar engajados e ser inspirados por você. Eles não querem nos ouvir como CEOs, opinar sobre cada questão do dia, mas precisam saber nossa posição em relação às questões sociais intrínsecas ao sucesso de longo prazo de nossas empresas, né? Então, todo esse contexto, né, e a importância desses temas e desse diálogo é, então, refletida nessa carta de um influenciador do mundo de investidores como Larry Fink. Isso não é uma coincidência. Aqui vocês têm um resumo dos pontos mais importantes que a BlackRock publicou, né, para as suas empresas prestarem atenção. Muitas delas têm metas, inclusive, a serem atingidas para 2022. Então, vocês estão vendo lá em cima, o primeiro tópico que eles abordam nesse documento são as ações que a empresa está tomando em relação aos riscos climáticos, né? Tanto a prevenção de riscos como entender as oportunidades que essa transição pode abrir. Diversidade nos conselhos, na alta liderança, né? A importância de ter atenção nesse ponto. Existem várias pesquisas que mostram que empresas com conselhos diversas, elas têm melhor performance numa variedade aí de aspectos que influenciam reputação, que influenciam lá o valor, né? Relatórios de sustentabilidade de alta qualidade, né? Seguindo estándares internacionais. Pensar nos bônus
dos executivos conectado com essas metas ESG e, finalmente, pensar como é que a empresa vai tendo que se modificar por causa dessa adaptação que todos nós estamos passando. Então, para ver quão sério para os investidores do porte da BlackRock tem sido a conexão dos aspectos ESG com a estratégia dos negócios e com as metas das empresas. Aqui eu vou passar a bola para o Laje, que a ideia agora é a gente fazer uma conexão desse universo com o universo da auditoria e os temas relacionados a ele. Passa a bola. Obrigado, Neomara. Muito obrigado. Agradecer a todas e todos aqui presentes. A gente já está tomando nota aí das perguntas que estão sendo escritas e enviadas aí, né, no local apropriado. E vou tentar aí segurar aí a qualidade, né, da palestra da Neomara, não com tanto domínio dos ESG, mas com, né, do meu lado, uma experiência um pouco ampla e vasta aí dos temas de governança, de riscos, compliance e auditoria interna. A Neomara, né, terminou aqui falando um pouco das prioridades do ponto de vista de um investidor, e a KPMG, né, por meio do audit, do ACI, né, o Instituto de Comitês de Auditoria, o Audit Committee Institute, que é um instituto que a KPMG já vem trabalhando aí a longa data e no Brasil há mais de 20 anos, ela vem publicando alguns estudos, e um estudo recentemente publicado, agora em janeiro de 2023, teve como pano de fundo as prioridades de agenda dos principais comitês de auditoria, né? Esse material ele é feito não pela KPMG, é um material feito a partir de mesa de debates, de entrevistas e de informações capturadas com membros de conselho de administração, também membros de comitês de auditoria, comitês de riscos e de pessoas que trabalham substancialmente aí com esses temas. E foram 7 prioridades, né, que a gente vai ver no próximo slide aqui, e algumas delas vocês vão perceber que estão conectadas diretamente com os aspectos de ambiental, aspectos sociais e de governança. Mas aqui é importante a gente ver que, né, nesse cenário, né, de mudança e transformação que temos no mundo, né, a gente vem passando aí por uma questão de instabilidade geopolítica, inflação crescente em países desenvolvidos, uma potencial recessão global, né, em alguns países e regiões, né, a gente percebe aí alguns países vizinhos, tais como a Argentina, sofrendo bastante com a questão inflacionária, e esses aspectos geopolíticos globais, eles têm aí, sem dúvida nenhuma, um impacto nas empresas, né, nas empresas sediadas no Brasil, né, claro que esse impacto pode ter maior severidade, dependendo do negócio e do setor que a empresa está atuando, mas, sem dúvida nenhuma, traz aí, sobretudo pelos aspectos e fatores externos, eventos que possam representar riscos às nossas empresas, e como a gente fala na teoria de gestão de risco, né, risco decorrente de fatores externos e internos são aqueles eventos que podem impedir a empresa de alcançar seus objetivos, e muito do papel do auditor interno, dos demais agentes de governança, risco e compliance, são com esse objetivo de assessorar a empresa a atingir seus objetivos. Então, um ponto principal, já fazendo aí um vínculo direto com uma das atividades executadas por essas funções de RC, seria a matriz de riscos corporativos. Então, é importante que nós, auditores internos, gestores de riscos, compliance e de governança, tenhamos atenção para esses fatores, incluindo os aspectos ESG, quando formos elaborar as nossas matrizes de riscos, que são, de certa forma, pano de fundo para definição de planos de trabalho, dos planos anuais de auditoria interna e assim por diante. A própria Neomara mencionou, né, é esperado que o próprio executivo principal da empresa, o CEO e às vezes até mesmo conselhos e membros da alta administração, demonstrem ações concretas em relação aos aspectos ESG, para que todos os stakeholders na cadeia de valor como um todo, né, que vão além das fronteiras internas e extrapolam para clientes, para a sociedade no entorno, para instituições financeiras que eventualmente provê recursos e financiam determinadas operações. Então, essas ações concretas têm que ser, de certa forma, divulgadas, e no nosso papel, talvez aí como auditor interno, é ajudar a organização a demonstrar as ações que de fato sejam concretas e que tenham, de certa forma, integridade, a existência e a precisão desses dados e informações que estão sendo divulgados.
Então, um papel muito forte, né, que a gente pode atuar tanto com viés de assurance, né, no papel do auditor interno, de confirmar e fazer uma verificação dessas informações, bem como também num papel consultivo de ajudar a empresa, de certa forma, a identificar, monitorar e muitas vezes como melhor divulgar determinadas informações ao mercado. Ainda dentro desse documento que foi emitido pelo ACI, né, como eu disse, são 7 prioridades, aqui eu não vou listar todas elas, acho que a gente pode compartilhar com vocês através da nossa área de marketing depois desse documento, mas se a gente observar o item 2 e o item 4, eles estão diretamente ligados a aspectos ESG. Então, uma das preocupações dos membros de comitê de auditoria e membros de conselho de administração é qual que seria o papel, né, do próprio comitê de auditoria no monitoramento e no gerenciamento desses riscos que têm diretamente relação com os aspectos de meio ambiente, aspectos sociais e de governança. E o item 4, né, do ponto de vista também dos membros de comitê de auditoria, como que a função de auditoria interna está desenhando, né, seu plano de trabalho para poder fazer um assessoramento ao comitê e ao conselho nesse papel de monitoramento e gestão desses riscos. Então, dado a esse contexto, eu venho aqui e estou recorrendo aí a algumas publicações recentes sobre esse tema. Faço aqui o agradecimento ao Instituto dos Auditores Internos, do IIA, né? As pessoas que trabalham efetivamente com auditoria interna conhecem bem o IIA, né? Temos o IIA Brasil, mas são institutos que estão presentes em vários países. E há cerca de um ano e meio, o Instituto da Espanha, né? O Instituto de Auditores Internos da Espanha, né? Com essa La Fábrica de Pensamento, fez um estudo muito estruturado, com o nome de auditoria interna e os aspectos ESG, que nos ajuda a ter um pouco do entendimento de como o nosso papel de auditoria interna pode contribuir com esses temas e como que a gente consegue dar esse conforto para alguns desses stakeholders de que as coisas estão acontecendo e estão alinhadas aí com o propósito, com a visão e com os objetivos estratégicos dessas companhias. Então, esse item, né, aqui eu trago aqui 3 grandes pilares, né, que depois eles se subdividem em alguns temas, mas é importante, né, o auditor interno, o gestor de riscos e compliance ter uma atenção num pilar relevante da estratégia de governança, num pilar de gerenciamento de risco e nesse pilar de reporting e de comunicações externas para o mercado. Esses blocos, de certa forma, né, quando a gente fala ali do aspecto de estratégia e governança, então, o que está por trás disso? É importante que o auditor interno e os agentes de governança, risco e compliance avaliem, né, se os objetivos, se a visão e o propósito da empresa que estão sendo declarados e possuem aí esses aspectos de ESG no seu DNA, compõem aí, de fato, de forma genuína, esses objetivos. Quais são essas expectativas desses diversos stakeholders em relação a esses aspectos ESG? Então, é importante também que a gente consiga assessorar esses órgãos de governança nesse entendimento de quais são essas expectativas, né, dos diversos interessados nos temas. Quão comprometido está o conselho, né, e o nosso comitê, e quais são as políticas e papéis e responsabilidades, se isso está formalmente documentado, previsto, e aí são temas, né, que mais à frente a gente tem aí um desenrolando até procedimentos de auditoria para nos ajudar a executar avaliações em relação a esse tema de direção, supervisão estratégica. Os 2 próximos pilares de riscos e oportunidades e controles, sobretudo de controles de informações não financeiras, de certa forma, são temas que a gente já pratica, né, no dia a dia das atividades de auditoria interna, gestão de riscos e compliance, sobretudo quando a gente faz aí uma identificação de eventos, uma avaliação de fatores de riscos, classificação de impacto e probabilidade, ou mesmo a análise de materialidade desses eventos. Então, de certa forma, são atividades que estão muito associadas ao dia a dia das funções de GRC. E do ponto de vista desses controles, né, claro, quando a gente está falando de informações não financeiras, a gente tem também o bloco de informações financeiras, mas sabemos que já tem normalmente uma governança estruturada específica, com o próprio auditor independente, o auditor externo fazendo uma avaliação,
mas para aquele bloco de informações não financeiras, que muitas vezes também podem ser insumos de divulgação naqueles relatórios, né, de sustentabilidade e os frameworks aí do GRI, entre outros. É importante também que se tenha uma governança em relação a esses itens que estão sendo divulgados a mercado. É interessante também que a gente tem aqui o chamado Entity Level Control, né, os controles gerais, né, e os controles de alto nível, muito em linha com os aspectos e com a metodologia e o framework do COSO. Então, aqui também a gente entra num nível aí de controles específicos que eventualmente podem ser identificados, ou mesmo KRIs, indicadores de riscos que podem ser endereçados para algum risco que tenha sido identificado na matriz anteriormente. E, por fim, já naquele último pilar de framework, é como que quem está, de certa forma, fazendo a verificação, né, em termos, né, a gente pega o último item ali, controle de verificação, tanto internamente, ou mesmo alguém te assessorando, uma consultoria externa para te ajudar a fazer essa verificação em relação às boas práticas de mercado, aos frameworks que são tidos como os mais relevantes nesses temas. Então, sempre importante a gente considerar esses aspectos aqui. Neomara, você fica à vontade, caso você queira fazer alguma complementação, tá? Eu vou seguindo aqui, mas fique à vontade. Avaliando muito esse estudo publicado, né, pela Espanha, né, pelo Instituto dos Auditores Internos da Espanha, eu, conversando com a Neomara, ela me disse, Laje, esse é um tipo de análise que é feita com bastante frequência por todas as empresas que têm utilizado, né, o relatório de sustentabilidade ou feito divulgações, não somente, né, na sua divulgação, mas também para, de fato, identificar quais são aqueles pilares ou diretrizes de temas de ambientais, sociais e de governança, e fazer ali a seleção daqueles que são prioritários, né? Então, um pouco diferente daquela matriz de riscos de impacto e probabilidade que normalmente a gente utiliza, a gente tem aqui um exemplo de análise de materialidade, onde temos aqui, do lado direito superior ali, as prioridades em relação aos grupos de interesses, aos diversos stakeholders. A gente, né, de certa forma, a gente passou aqui antes que é importante a gente identificar quais são essas expectativas e quais são essas prioridades e quais são, de fato, as prioridades que a empresa tem no dia a dia e que estão, de certa forma, conectados com seus objetivos, com as suas estratégias. Esse exercício também a gente vê aqui com as cores, né, já fazendo a classificação, dividido nos 3 grandes pilares. Então, aqui, aqueles que estão de verde são temas conectados ao pilar ambiental, os vermelhos, a questão de governança e o social no laranja. E, por fim, depois faz aí sim essa classificação e elege quais são os assuntos mais relevantes e deixa também no radar alguns assuntos que, de certa forma, podem ter uma materialidade que devem ser observados. Então, um exercício dessa natureza ajudaria para que tanto a área de gestão de risco ou mesmo a área de auditoria interna ou mesmo compliance identificasse assuntos que podem ser elencados e, eventualmente, desdobrados em algum plano de atividade, algum plano de trabalho que deve ser feito anualmente pela empresa ou por essas funções. Também é comum a gente encontrar, além dessa análise de materialidade, né, que ajuda nessa avaliação de aspectos relevantes, a gente também identificar os riscos diretamente relacionados às estratégias e objetivos de ESG, e aí aquele exercício tradicional de identificar os fatores de riscos, fazer uma avaliação de impacto e probabilidade também é uma recomendação que a gente tem visto. Não necessariamente tem uma matriz de riscos ESG, mas o que a gente recomenda é que se tenha dentro da matriz de riscos corporativos da companhia, da empresa, aquela tipologia, aqueles riscos mais específicos que estão diretamente conectados com esses 3 pilares, e aí sim, qual que é o monitoramento e o gerenciamento desses riscos feito pela empresa e qual que é o papel do comitê e conselho no acompanhamento e supervisão desse monitoramento e gestão. Então, são 2 exercícios, de certa forma, para identificar os principais aspectos que devem ser priorizados a cada ano. E aí, um pouco do exercício, já pegando o pilar 4, né, daquilo que foi definido como prioridade na pauta e na agenda dos membros, né, de comitês de auditoria do Brasil e de conselhos do Brasil, o próprio estudo publicado pelo Instituto dos Auditores Internos da Espanha
traz aqui alguns tópicos. E para cada um desses tópicos, né, que a gente tem aqui, né, de subdividido nos 3 grandes pilares, né, pegando, por exemplo, no meio ambiente, a gente tem 4 tópicos, dentre eles mudança climática, gestão ambiental, riscos ambientais, riscos climáticos e por aí, né, assim por diante. Mas para cada um desses tópicos, o estudo, né, eu recomendo aqueles associados do IA que baixem esse estudo, porque ele é um material muito completo. Foi feita uma avaliação com um nível de detalhe bastante profundo de quais são os riscos inerentes a esse pilar, por exemplo, de mudança climática. Então, tem alguns riscos inerentes. Como eu devo auditar ou como eu devo planejar trabalhos ou programas de trabalho para poder fazer uma avaliação sobre esses aspectos, né, de mudança climática, entre outros, e eventuais indicadores e KRIs que podem assessorar a empresa nesse monitoramento, nesse gerenciamento desses riscos específicos para cada um desses pilares. Esses que estão aí de verde, né, mudança climática, diversidade e igualdade, inovação e os demais ali de governança, eu trouxe aqui a transcrição literal do que está declarado nesse estudo do IA, para que a gente não necessariamente passe uma leitura completa desses itens, mas para que a gente possa observar, geralmente, o que está sendo ponto de atenção para cada um desses pilares. Sabemos, é claro, que esse documento, esse estudo, ele foi feito, vamos dizer assim, de uma forma ampla e restrita, ele não está direcionado para um ou outro setor. Então, claro, as customizações ou as avaliações de relevância para cada um dos setores, para cada um dos negócios e das empresas, né, ele tem que ser feita essa avaliação. Então, talvez o primeiro passo aí para nós, auditores internos, seja fazer o entendimento desse documento, desses riscos, desses programas e testes de auditoria, desses KRIs, e ver o quão relevante eles são e o quão eu consigo, talvez, fazer a customização desse estudo para que eu possa aplicar aí na minha empresa. Então, indo adiante aqui, quando a gente fala, né, para a parte de mudança climática, tem um pilar relevante em termos de estratégia, né, qual que seria a estratégia da empresa em relação aos assuntos climáticos, e alguns riscos específicos, como, por exemplo, uma definição incorreta de cenários climáticos e utilização de cenários heterogêneos, né? Então, é muito comum que as empresas façam cenários, né, climáticos, avaliando aí o impacto da sua operação em relação às consequências de uma potencial mudança climática e como que, de certa forma, eu estou desenhando e avaliando esses cenários. Então, uma das formas que a gente pode contribuir como gestor de riscos ou auditoria interna é justamente, né, identificar quais são esses cenários de curto, médio, longo prazo, como eles são utilizados, se existem conexões desses cenários aí com áreas de estratégia, com planejamento de energia, investimentos ou mesmo aspectos de sustentabilidade que são considerados em relação a esses cenários. Quais as diferenças desses cenários que estão sendo utilizados e para potenciais outros cenários que eventualmente estão sendo utilizados de forma mais comum por outras empresas, potenciais benchmarks com setores, quais inconsistências em relação aos dados e informações, né, que estão contidos nesses cenários. Então, aí entra um pouquinho desse viés nosso de verificação de precisão das informações. Não é um tema, vamos dizer assim, muito do cotidiano nosso do auditor, em termos de conteúdo, mas, com certeza, fazer a avaliação e entendimento desses processos, de como são capturadas essas informações, a gente tem aí bastante expertise para poder contribuir nesse cenário, né? Então, aqui é muito a título de exemplo, tá, pessoal? E aí você pode olhar na última coluna ali potenciais indicadores, né? Número de cenários climáticos que são utilizados, variáveis climáticas que estão sendo coletadas, variáveis de transição. Então, não tenho dúvida que em algum momento a gente vai precisar de apoio de não necessariamente de uma consultoria, mas pelo menos de um apoio das pessoas que estão diretamente executando essa estratégia ou desempenhando as ações relacionadas a esse objetivo de mudança climática dentro da organização. Então, é importante ter um trabalho bastante integrado aí com outros stakeholders e outras áreas dentro da empresa. Então, aqui, eu não vou ficar lendo todos aqui, tá? Vou passar por alguns blocos. Quando a gente entra no pilar de diversidade e igualdade, já no aspecto, né, social, se existe, né, um risco, né, na minha empresa, qual a probabilidade, o impacto, né, de uma discriminação que possa implicar
em uma perda de reputação e atração de talentos. A Neumara mencionou um dos ativos intangíveis, né, a marca, a atração de talentos, né, a atração de novos e potenciais talentos que possam se juntar e trabalhar para nós, né, o quão atrativo eu sou. Então, qual o risco, né? Como eu estou avaliando? Então, nós como auditores e gestores de risco podemos avaliar, por exemplo, se existe aí um código de ética que inclui questões de diversidade, como que estão sendo demonstrado as políticas, né? Se existe aí uma aplicação dessas políticas, conciliação, a gente vê mais para baixo aqui a questão de respeito aos direitos humanos, uma questão de avaliação da política de remuneração, as faixas salariais, o quão eu conheço de fato as faixas salariais subdivididas nos aspectos de não somente de gêneros, mas de diversidade como um todo dentro da minha organização. E aí, nós, como auditores, não somente identificar quais são essas análises, mas também se os indicadores estão sendo precisamente mensurados, avaliados e potencialmente divulgados. E aqui tem também, no pilar de indicadores, algumas conexões com indicadores que são globalmente utilizados, né? A gente vê 3 indicadores aqui que estão diretamente conectados com o GRI, né? Que é um dos principais atores aí em termos de framework que são utilizados para os chamados relatórios de sustentabilidade. Então, esse estudo ele foi bastante integrado e utilizou muito das informações também de boas práticas de outros institutos, de outras entidades, e aqui utilizou muito de entidades tal como o GRI. Tá? Então, aqui tem, além desse bloco que eu estou mencionando, desse risco específico, né, se a gente vai no estudo mais completo, tem outros riscos ligados a esse aspecto de diversidade e igualdade, e aí, com certeza, não tenho dúvida que nós, como um órgão de assessoramento do conselho, né, via comitê de auditoria, podemos aí contribuir para poder fazer as análises necessárias para dar esse conforto a esses níveis de governança que a gente tem como objetivo. Inovação também é um tema que, de certa forma, é bastante relevante, né? A gente vem observando aí uma transformação nos negócios, digitalização de algumas atividades, a própria pandemia nos levou a acelerar aí muitas das inovações que a gente buscava, né? Não necessariamente é fazer algo novo, mas fazer talvez diferente de como a gente vinha fazendo. O próprio Risk Journey aqui é uma inovação nossa, né? A gente estava acostumado a fazer geralmente esses eventos de forma presencial e hoje a gente tem essa possibilidade aí, utilizando algumas ferramentas de tecnologia, a adotar essa dinâmica. Mas dentro do pilar de inovação também, como que a empresa está estruturada em termos de objetivo e no nosso ponto de vista de risco, né? Se eventualmente tem uma estratégia de inovação clara que possa permitir à empresa alcançar o crescimento previsto, né? Então, como o risco aqui, né, a falta de uma estratégia que possa limitar o atingimento de crescimento previsto ou a sua própria competitividade. Um outro risco específico aqui para o pilar de inovação seria a não utilização dos avanços em relação a outras empresas, né? O que a gente está, de certa forma, deixando de oportunidades aí, e aí não necessariamente empresas que atuam somente no meu setor, é importante também entender algumas questões de inovação no ambiente de negócios como um todo. Então, aqui é importante que a empresa tenha objetivos e declare aí estratégias para esses pilares, e aí, do ponto de vista de como auditar, né? Pegando aqui o último pilar desses avanços, quais os indicadores, horas liberadas em termos de pessoas, eventuais horas e recursos em relação aos robôs, né? A gente pega o nosso caso aqui na KPMG, a gente muitas vezes está querendo medir a nossa ganho de eficiência com automação ou com inovação nos nossos processos de negócio, e muitas vezes a gente está utilizando aí um conceito de horas robôs. Então, dependendo do setor de atuação ou das inovações que vocês estão planejando e executando no negócio de vocês, aí são indicadores que a gente tem visto aí com bastante frequência para ajudar a monitorar o sucesso dessas estratégias de inovação. Governança, aqui a gente já entra num pilar um pouco, talvez, mais consolidado do ponto de vista de atuação dessas
funções de GRC, né? O próprio G de governança já é um item que a gente já trabalha com a longa data, o próprio Entity Level Control, né, do framework do COSO nos dá uma boa literatura para como fazer a avaliação de alguns princípios e pilares dessa questão de governança. Mas aqui a gente tem também, né, algumas subdivisões, e aqui eu trago algumas delas, mas a estrutura de governança e responsabilidade, então, não cumprimento das boas práticas de governança relativas às questões de composição e permanência dos órgãos. Então, a gente tem, né, pode falar aí, dependendo do nível de governança das empresas que estão listadas nas bolsas brasileiras, né, os níveis de governança da B3, Novo Mercado, nível 1, nível 2, tem alguns aspectos específicos em termos de composição do conselho, de composição dos comitês de auditoria. Então, aqui a gente tem aí um pouco mais de contribuição já com outros frameworks, como eu disse, do próprio COSO, né? Aqui a gente indo para o pilar de estratégia de gerenciamento de riscos e investimento, então, conecta muito com aquele exercício que a gente falou da análise de materialidade ou com o próprio complemento da matriz de riscos corporativos, com a metodologia de Enterprise Risk Management, também estudo de um dos frameworks do COSO ou da própria ISO 31000, né? Então, aqui a gente quer entender como que, de certa forma, conselho, comitês, a própria diretoria executiva estão exercendo o papel de identificação, monitoramento e gerenciamento desses riscos, né? E a própria segunda linha, né, no papel específico de um apoio mais consultivo, de facilitar e numa atuação mais tática, de como ela está estruturada, se possui ferramentas, se eventualmente tem um processo de gestão de risco maduro, que permita fazer a identificação de eventos de forma ágil e tempestiva e não necessariamente fazer atualizações a cada ano ou a cada 2 anos em relação a impacto, probabilidade como um todo, tá? Então, aqui o pilar que a gente está focando aqui é gestão de risco, e aí sim, se necessário, dependendo do negócio da empresa, ter um desdobramento de uma matriz específica de riscos de ESG, que possam endereçar ações mais ágeis e mais rápidas ou mais estruturadas para dar esse conforto à alta administração. Então, tem alguns exemplos aí de procedimentos de auditoria e também de indicadores. Ética e integridade, aí já conectando um pouco mais o público ali do C, né, de compliance, dentro do arcabouço do GRC. Então, também ética e integridade já tem sido o pano de trabalho, né, dessas atividades de auditoria interna, gestão de risco e compliance. Então, aqui não é nenhuma novidade, mas é importante com que a empresa também identifique, dentro dos objetivos estratégicos de ESG, se existe algum risco específico de comprometimento à minha ética e integridade. Aqui eu faço a conexão com aquele modelo de cadeia de valor, né? Não basta eu olhar somente a ética e a integridade dos meus colaboradores, eu tenho que avaliar minha cadeia como um todo, meus parceiros de negócio, minha rede de fornecedores e mesmo minha rede de clientes e eventuais instituições e entorno social do qual eu estou inserido. Então, aqui a gente já tem aí um pouco mais de atuação, a gente já vê programas estruturados vamos dizer assim, de due diligence de fornecedores, com o uso de ferramentas que possam fazer avaliações muito rápidas, né, e conectando com informações muitas vezes públicas ou específicas do setor. A própria KPMG tem aí uma ferramenta que a gente chama KPMG Watch, que nos ajuda a fazer aí, simplesmente com a inserção de um dado, que é o CNPJ de um fornecedor, ou o CPF mesmo de um fornecedor ou de um cliente, a gente consegue identificar rapidamente aí algumas informações públicas que podem me ajudar a fazer uma avaliação do risco de ética e integridade desses meus parceiros, tá? Então, aqui já é algo um pouco mais do dia a dia nosso, mas tem aqui também nessa literatura do IA esse exercício aí de outros procedimentos e indicadores que podem ser seguidos. E, por fim, aí esse tema também conectado com o aspecto, né, de compliance, o aspecto um pouco mais forense, da questão de corrupção e suborno. Ele não é um tema específico de temas de meio ambiente, aspectos sociais ou mesmo aspectos de governança, ele permeia, né, os objetivos e a empresa como um todo,
Mas aqui é importante que a gente avalie, por exemplo, se existem algumas ações, né, não necessariamente as doações que a Neumara mencionou, né, que de certa forma é um pouco mais filantrópico, não especificamente no negócio, mas como estão sendo feitos eventuais desembolsos, eventuais pagamentos, relacionamentos com entidades governamentais, aplicações de regulações específicas, como a própria lei anticorrupção no caso brasileiro e outras leis com esse intuito de aspectos de lavagem de dinheiro, entre outras coisas, também é importante, porque, como nós dissemos, né, dentro dos valores e valores intangíveis dos ativos da empresa, marca, reputação, podem ser corroídos rapidamente aí com algum escândalo, com algum aspecto dessa natureza. Então, acho que, de certa forma, Neumara, vou te chamar e te convidar aqui para se juntar a mim aqui, e convidar o Lúcio, o Diogo e demais colegas aqui da bancada, para que a gente possa já falar um pouquinho das perguntas, né? Eu deixei esse resumo aqui, a gente pode depois passar mais ao final, aqui é um pouquinho desse viés de assurance ou papel consultivo do auditor interno, né? Acho que o pessoal que está mais dedicado a essas funções sabe que o IA declara, né, que o auditor interno também pode, em algum momento, ajudar com viés mais consultivo. Então, deixei esse em resumo aqui, porque o material vai ser compartilhado para que vocês tenham. Mas vamos às perguntas. Excelente. Mas antes, não sei se você quer complementar alguma coisa. Desculpa, Lúcio. Não, eu achei excelente, Laje e Neumara, vocês foram bastante didáticos aí na apresentação. Eu convido aí o público a enviar mais perguntas. A gente já tem acho que umas 2 dezenas de perguntas, e aqui a curiosidade é que tem bastante pergunta aqui, Laje, Neumara, mas no G. A parte de governança aqui parece que o pessoal está mais interessado. Eu queria começar com uma pergunta aqui do nosso colega, nosso amigo, até mando um abraço para ele, o Vilmar Gongorra. Ele pergunta se o tema ESG tem tido tanta relevância, as companhias não deveriam criar comitês estatutários de assessoramento ao conselho de administração específicos, ao invés de sobrecarregar o COALD com mais atribuições, né? E aí aproveito até para completar, e assim, para vocês, Laje, talvez, dizer assim, como que a segunda e a terceira linha, né, a área de auditoria interna e controles internos, pode ajudar a alta administração, aí no caso o CA, que é mencionado pelo Vilmar. O Lúcio, deu uma falhada um pouco, não sei se foi para mim, mas a primeira parte da pergunta está relacionada se deveriam constituir comitês estatutários, né? De assessoramento aos CA. Aos conselhos de administração. A gente sabe que uma das possibilidades, talvez um pouco mais praticada já no mercado, é o comitê de auditoria, né? Um dos principais comitês de assessoramento. A gente já sabe de algumas empresas brasileiras, né, listadas em bolsas, que já têm essa prática, né, e até uma regra de rodízio dos auditores independentes, ela considera essa questão, se existe ou não um comitê de auditoria estatutário, então já é uma prática. A gente sabe que, em sendo estatutário, traz aí algumas obrigações, vamos dizer assim, na pessoa física dos membros que compõem aqueles comitês e mesmo conselho. A gente sabe, diferentemente dos Estados Unidos, quando a gente fala especificamente de comitê de auditoria, né, nos Estados Unidos, para as empresas que estão listadas, o Diogo pode me ajudar aqui por conta da experiência dele com o Sarbanes-Oxley, necessariamente... Laje, desculpa, me permita só fazer um pequeno ajuste, talvez só para a gente clarificar a pergunta. Ele está perguntando se deveríamos criar comitês de assessoramento do assunto ESG, assessorar o conselho de administração, né? E não sobrecarregar com mais atribuição aos comitês de auditoria. A pergunta dele é sobre se a gente deveria criar comitês de assessoramento, né? Para o tema ESG. Quando a gente fala dos riscos, Lúcio, normalmente são riscos que a gente vai debater no viés desses comitês de auditoria ou comitê de riscos, né? Aí depende muito da estruturação. Neumara, não sei a sua experiência, existe no nível de conselho de administração comitês de temas ESG, comitês de sustentabilidade, diferente dos comitês de risco e auditoria? Então, sim, existem. Acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque
como vocês estavam falando, existe uma estrutura que já dá conta de riscos, né, e de acompanhar esses temas que são regulares dos negócios. Quando o ESG surge para algumas empresas e começa a subir, né, a importância e vai chegar lá cada vez mais e mais frequentemente, né, nos órgãos de governança como conselhos, conselho de administração, muitas vezes se estrutura um comitê de apoio a esse conselho para ajudar, né, o conselho administrativo a lidar com esses temas, porque eles são novos. O que a gente imagina é que, com o tempo, tudo isso esses temas sejam absorvidos pelos, como você estava apontando, Laje, nessa direção, pelas estruturas existentes, porque, na verdade, agora eles parecem acima do negócio, né? Um tema extra, mas, na verdade, eles já estão presentes no dia a dia, que agora a gente tem que demonstrar como faz a gestão deles de uma forma mais focada, né? As questões ambientais, sociais e éticas, elas estão, na verdade, né, no dia a dia da empresa, elas fazem parte desse corpo, né, cheio de atividades e conexões que são os negócios. Mas, sim, em alguns casos, né, principalmente no início, por 1 ano ou 2 anos, existe um comitê de assessoria. E o que eu percebi, né, na minha experiência profissional é que esse comitê, na verdade, muitas vezes ele começa com um grupo de tópicos, né, que naquele momento parece tão difícil de tratar, vamos dizer, diversidade, emissões, e com o tempo ele pode continuar existindo, mas com outros tópicos que são novos, né, porque essa agenda muda muito rapidamente. Então, ele pode, de repente, começar a tratar de créditos de carbono, como é que isso vai entrar no balanço da empresa, né? Se você vai aceitar pagamento em créditos de carbono, perguntaram para a KPMG outro dia, né? E aí, vocês aceitam pagamento em créditos de carbono? Né? A gente vai começar a ter novidades. Então, eu acho que um comitê desse ele pode ajudar, não cuidando sempre dos mesmos temas, né? Mas educando o Conselho de Administração, por exemplo, a lidar com os temas que parecem novos, trazendo especialistas ou explicando como isso aparece já dentro da estrutura corporativa, e depois continuar apoiando, porque os temas vão evoluir. E a gente tem visto isso, né? Agora, do ponto de vista de sistemas, a tendência é tudo isso está se integrando, né? Os sistemas das empresas é que nem o movimento da qualidade. Uma vez eu vi um CEO falando disso, que era como o movimento da qualidade. Quando começou, parecia que era tudo gasto, era muita coisa e tal, e hoje em dia a gente nem imagina, né, o sistema sem os princípios de qualidade já tão integrados. Ô, Lúcio, deixa eu dar uma palpitada aqui também, cara. Claro. E até a gente vendo o que acontece nos últimos tempos, aí, quando aparecem temas relevantes de qualquer espécie, né? Eu acho que é inevitável que vai surgir os comitês aí de ESG, né? Porque você tem que ter muito especialista. Como a Neumara falou aqui, você tem parte de crédito de carbono, você tem várias decisões importantes ali, você precisa ter um comitê de especialistas, né? Mas é inevitável também que o comitê de auditoria ele vai ter que se integrar nesse assunto. Por quê? Porque a discussão dos impactos nas demonstrações financeiras e a parte de publicação está sendo feita agora, né? Então, é inevitável passar pelo comitê de auditoria também, né? Mas eu acho que o assunto deve ser agora você ter nos comitês aí. Talvez as empresas que têm hoje os comitês, eles não são tão estratégicos assim, eles são mais operacionais, né, Neumara? Eu acho que eles vão ter que subir de nível nas empresas aqui para ser de assessoramento mais estratégico realmente do Conselho de Administração. Esses comitês de apoio eles podem aparecer por toda a estrutura, né? A gente tem comitê executivo que tem comitê de apoio, a gente tem conselho que tem comitê de apoio, a gente tem comitê de auditoria que tem comitê de apoio, e aí eles vão sendo absorvidos e vão aparecendo outras coisas. Eu acho que essa vai ser a dinâmica. Deixa eu aproveitar aqui, Neumara, você falou já que a gente está falando dos comitês, tem uma pergunta do Alexandre que eu acho que a gente mais ou menos respondeu, mas ele pergunta se na nossa visão, na visão de vocês, os temas de ESG nas corporações devem ser geridos por uma área específica ou podem ser incorporados às áreas de compliance ou riscos, por exemplo. Então, vou começar, tá? E depois o Diogo e o Laje aí vocês me vão complementando. Vou pegar bem a minha perspectiva, né? Muitas empresas ainda têm ou estão construindo áreas de gestão ESG, né?
No passado, essas áreas tendiam a ser uma área meio isolada, né? E parecia que as questões sociais, ambientais e éticas eram de responsabilidade dessa turma, e o resto olhava para o outro lado e falava: deixa essa turma tomar conta disso. Agora, né, com a velocidade com que isso tudo está andando, a gente sempre imaginava, há 20 anos atrás eu estava montando essas áreas aí, né? Então, a gente imaginava que uma hora todo mundo ia ter que tomar conta da agenda, a gente via a liderança falar isso, mas a gente via que era muito lento. Hoje em dia, a gente já vê muito mais esses temas penetrando em todas as áreas, seja finanças, seja, né, recursos humanos, seja inovação. É difícil você imaginar, né, gestão de risco, planejamento financeiro, não tem mais muito jeito de você ter um grupo de profissionais dentro da empresa que não tenha contato com temas ESG e tem que lidar com eles. Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, então as áreas de ESG ou dedicadas vão acabar. Eu acho que a tendência é essa, e eu acho que, porém, nesse momento, na melhor das hipóteses, essas áreas que a gente está chamando de sustentabilidade, ESG, elas têm mudado de papel, elas têm se transformado muito mais em um hub de coordenação e conexão do que as que entregam, né, as metas ESG. Na verdade, elas ajudam, né, a empresa a escutar os stakeholders, a conectar os projetos, a perceber que não pode falar uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Aqui os relatórios têm uma coerência com tudo isso que a empresa está falando, elas são mais mediadoras, eu acho, hoje em dia. Não sei o que o Laje e o Diogo têm observado, ou tem impressão deles sobre isso, se está realmente tão separado assim, ou se já está mais integrado. Eu acho que, assim, quando foi feita a pergunta, Lúcio, pelo que eu entendi, se eventualmente, como que riscos e compliance, eventualmente auditoria interna, eu acho que continua o papel das linhas, né, que a gente estuda na nossa teoria de linhas, né. A primeira linha, como a Neumara exercitou, que está, de certa forma, composta pelas diversas áreas de negócio, né, as diretorias executivas, unidades de negócio, é que, de certa forma, vai implementar as ações e executar e exercitar a estratégia. O papel de risco, compliance e auditoria interna, ele continua o mesmo, né? O seu gestão de risco ali no papel mais consultivo, de uma metodologia de como fazer o exercício de capturar os eventos, avaliar os impactos, riscos, o compliance de avaliar o regulatório, se a primeira linha, se a empresa como um todo está fazendo esse cumprimento dos requisitos internos, externos, ou alguma legislação específica, e a auditoria interna fazendo aí as análises, algumas das quais a gente exercitou aqui antes. Então, eu imagino que são temas que, olhando essa seara, vão estar no dia a dia do negócio, né? É um pouco que a Neumara falou, ESG não é uma filantropia, não é algo que tem que andar ao lado do negócio, ele vai andar no dia a dia do negócio. E aí os riscos conectados a essas estratégias e ações que vão ser pano de trabalho para as estruturas de GRC. Diogo, não sei se você quer complementar algo. Não, acho que é isso, né, Lade? Você vê historicamente aí um tema novo, né? ESG vai se colocar, como a Neumara explicou aqui, o que hoje acontece com a área de riscos, né? A área de riscos não é responsável pelos riscos da companhia, ela faz a gestão, né, das áreas de negócio, que é a primeira linha de defesa, né? Então, vou dizer que ESG ali vai ter uma maneira de atuação, como a gente tem da área de riscos hoje, mas muito focado no tema ESG, né? A auditoria interna vai continuar tendo a sua função, mas vai ter que ter especialistas ali, obviamente, em ESG para poder auditar, né? Mas vai ser, de novo, inevitável que as linhas de negócio entendam o mínimo de ESG para saber o que impacta a área deles, porque eles são os responsáveis pelo monitoramento. Vamos lembrar, né, Neumar? As áreas de sustentabilidade, hoje em dia, elas coletam as informações que estão na ponta. Quem que está executando ou não as ações de transformação para atingir os KPIs que são definidos estrategicamente são as áreas de negócio lá na ponta. A ESG ajuda na estratégia e depois para coletar as informações. Então, eu acho que essa atuação que vai ter aí para o futuro mais para frente. Mas, obviamente, neste começo vai ter muito coach, né, assessoramento. Então, vai ser andar aí de mão dadas para ajudar o pessoal a implementar o que for preciso. Legal. E tem aqui, a gente está sempre falando de corporações, né? Porque a gente acho que é muito comum aqui a gente primeiro pensar nas grandes empresas, mas tem uma pergunta do Carleiton Muniz, espero que eu tenha pronunciado corretamente.
Ela é uma pergunta mais ampla, Neumar. Ele pergunta o seguinte: como trabalhar o ESG nas pequenas e médias empresas? Ótimo tema. Então, antigamente a gente falava assim, isso é papo para grande empresa, né? As pequenas têm que batalhar pelo seu pão diário aí, lidar com tantos desafios, né? Quem já não foi, ou tem na família, ou acompanha aí pequenos empresários e os seus desafios. Mas fato é que a gente está entrando numa fase assim que, se você é um pequeno, médio empresário e faz parte de uma cadeia de fornecedores de uma grande empresa, e como todas as grandes empresas agora, lembra que eu estava falando da cadeia de valor? Não dá mais para falar de ESG, eu tomo conta aqui do meu site, aqui está tudo bem, né? Hoje em dia a discussão não é mais essa, a discussão, bom, isso aí é mais que a sua obrigação, tem que olhar agora a sua cadeia, como é que você está apertando, empurrando, motivando essa cadeia em torno dos seus negócios a também andar na direção certa. E quando a conversa chega aí, ela chegou, né, para os pequenos e médios empresários. Então, primeiro, os pequenos e médios empresários que são fornecedores de cadeias que estão ou sob pressão, ou sob atenção, ou estão em transformação, como a gente gosta de falar, eles têm sim essa agenda também a ser implementada. Primeiro, entender, né, quais são os aspectos sociais, ambientais e éticos que de fato têm a ver com o negócio deles, o que é esse stakeholder importante, que é esse cliente grande, essa empresa grande espera, ou se eles buscam capital no mercado, o que é esperado deles, e eles começarem a entender a gestão dos aspectos ESG conectado com essas demandas, com essas perguntas, e até o posicionamento deles no futuro, né? A gente sabe que esses aspectos eles vão desenhar os mercados. Então, se você ficar fora da conversa, daqui a pouco você cai do caminhão também como né, parte da economia, do mercado, pelo menos da parte mais dinâmica, né, da economia. Então, quando você é fornecedor, acho que essa conversa já vai aparecer. Se não apareceu, é melhor levantar as antenas aí, porque ela vem vindo. Quando você é um negócio, né, menor, que não tem nada a ver com nada disso, você tem lá o seu negócio no seu bairro, na sua região, um negócio relativamente, digamos, isolado, acho que aí a pergunta é diferente, mas ela não pode ser deixada de lado, porque, como a gente fala, se mudanças climáticas impactam quantidade e sazonalidade de chuvas num país onde muito mais da metade da energia elétrica é gerada por hidroelétricas, né, que dependem de sazonalidade de chuvas, as mudanças climáticas vão impactar o seu negócio de qualquer jeito, vai impactar o cidadão, vai impactar os pequenos negócios. As grandes campanhas, né, também. E o pequeno negócio de bairro, de região, ele depende, né, da confiança daquela comunidade e também depende de uma adaptação com muito menos apoio que as grandes. Então, ele vai ter que dar conta desses temas em parcerias, né, procurando aí soluções. Então, acho que a mensagem mais importante aqui é não dá para deixar de lado achando que porque é pequeno e médio, né, vai ficar para depois. Eu acho que essa fase a gente já passou, de certa forma. Neumara, você me permite aqui, Laje, Neumara, a gente, acho que todas as empresas têm a parte da materialidade que a gente chama, não é? Isso, que é aquela matriz que o Laje apresentou, exatamente. Que é basicamente você definir para a sua companhia, para a sua empresa, o que é relevante de ESG, né? Não são nem de perto uma igual da outra. Então, você consegue fazer uma coisa ali planejada, com o tempo, né? Tem muita gente que até nos anos anteriores estão falando de materialidade ainda, né, Neumar? Depois tem a transformação, tudo isso, né? E aonde você quer chegar, né? Mas o que eu posso dizer, e focando aqui que o Lúcio estava no nosso webinar de terça-feira, que a gente falou para onde que está indo, para onde estão indo as empresas e onde a gente está vendo que eles vão focar muito, que são compliance de terceiros, né? E o compliance de terceiros, a gente falou muito de risco cibernético, a gente falou muito de compliance de leis e regulamentos, mas vai ter o compliance ESG por dois motivos, né, Neumar? Diogo, me permite, você, até só para comentar, né? É uma pergunta aqui do nosso espectador aqui, o Arnaldo Campos, perguntou exatamente isso. Ao fazer due diligence de suas contrapartes, a empresa deve abordar também o tema de ESG. É isso aí, que a gente falou na segunda-feira. Quando você vai fazer um plano de TPRM, Third Party Risk Management, você tem que pensar em todos os temas. E aqui porque aquele seu terceiro impacta a sua reputação, que é um tema relevante, né, Neumar? A gente já viu acontecer, né? Um fornecedor seu faz alguma coisa aí, ele vai impactar a sua imagem também. E o que você falou, a sua cadeia de suprimentos, ela é relevante para você fazer o seu cálculo lá no começo também, certo? Então, em algum momento,
essa conta vai chegar, porque o seu cliente, né, o seu cliente vai querer saber, né, o que você está fazendo e como isso vai impactar todo o cálculo que ele tem lá. Então, de alguma maneira, pode demorar mais ou menos, isso vai chegar, acho que, para a maioria das empresas, né? Até porque a gente vai ter o que você está falando dos cálculos de crédito de carbono, tudo isso, né? Então, eu acho que é um pouquinho inevitável ter que fazer, né, Neumar? Acho. Legal. É isso aí. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que já, ela provavelmente, não sei se a gente já passou por ela, mas Ana Paula Tomás, ela pergunta: há risco em atrelar os compromissos ESG à remuneração e metas dos executivos? Interessante. Eu não sei se é risco, mas que é muito bom, isso é. Para a agenda, isso é muito bom. Então, vocês viram lá uma das recomendações da BlackRock, é exatamente que se faça isso nas empresas onde eles investem, né? Não sei se vocês perceberam lá, acho que a terceira recomendação de 5 só que eles escolheram para serem as mais importantes nas investidas deles. Então, isso, o atrelamento de metas ESG, junto com metas financeiras, como foi as metas da qualidade? A remuneração variável é um instrumento importante, né, para colocar toda essa discussão na ordem do dia. Isso é uma forma de você motivar, né, a alta gestão a pensar que isso é parte realmente intrínseca do negócio, que não dá para fazer negócio sem fazer isso. Então, o que quer dizer isso exatamente? Quando uma empresa pensa nas suas metas de negócio, vou crescer 10% no mercado tal, né? Aquelas coisas que a gente aprende lá na escola, lá atrás. Quando ela está pensando isso antigamente, você pensava em certas dimensões. Você pensava, quem são meus concorrentes nesse espaço? Que tipo de produto eu vou ter que desenvolver e tal. Esse pensamento continua válido, só que nos concorrentes, quando você vai fazer a análise dos concorrentes nesse espaço, você com certeza vai ter que ver o posicionamento deles em relação a temas que são relevantes para a sociedade. O ESG vai estar inteiro lá, né? Ou quando você vai pensar se você quer crescer ou produzir mais, os recursos que você precisa para crescer, a logística, também dependem de fatores sociais e ambientais. A Covid veio aí para mostrar isso, né? Como é que você não pode ficar achando que tudo vai funcionar independentemente do que acontece com a sociedade. Então, o pensar o negócio, o crescimento do negócio, vai estar impregnado de ESG. Então, por que não as metas, né, dos líderes, né, da empresa que levam para a empresa por um certo caminho, não ter como para ser coerente com tudo isso, com esse entendimento, né, de que esses temas são muito relevantes, estão muito conectados com o negócio, por que não atrelar as metas deles a metas ESG? Existe um risco, eu vou deixar passar a bola de risco agora para os meus colegas de risco, mas um risco, a gente viu alguns anos atrás uma grande empresa brasileira que não atingiu uma meta ambiental e cortou o variável dos gerentes para cima da empresa e quase atingiu a meta, foi por muito pouco. Isso foi uma grande discussão no mercado, perdeu valor na bolsa e tal. Então, tem esse risco? Tem, mas, por outro lado, né, uma empresa dessas ganha uma reputação com a sociedade que também tem valor na bolsa, né? Vamos combinar. Então, acho que é interessante a gente falar disso também. Quando a gente faz a avaliação dos chamados itens do tal do Entity Level Control, do COSO, que eu mencionei, que é um dos pilares lá, né? Uhum. Um dos itens que a gente avalia no chamado ambiente de controle é o quão desafiadora, né, estão sendo essas metas que estão sendo estipuladas e se, dependendo da natureza das metas e quais são as metas, se elas podem levar um ambiente de fraude, né? Digo assim, um estímulo para que se atenda aqueles objetivos, pode-se ter ali um estímulo também para eventualmente, né, ter aí um ato ilegal ou fazer uma manobra nos dados para que se tenha esse atingimento, né, Diogo? Então, é importante ter esse viés, claro, acho que é importante ter o viés, talvez, de ter esse tipo de abordagem. Em algum momento, mexe no bolso, pode ser uma das formas de garantir aí um comprometimento da administração, mas não deixar de lado também esse exercício, se essas metas, aí não só as de ESG, mas as metas que estão pano para um pagamento de variável, estão sendo, de certa forma, estabelecidas com critérios e que são factíveis para não gerar esse ambiente de fraude, né? O Diogo conhece bem esse assunto aí. É o tema que a gente mais escuta, né? E principalmente de controles internos, né? Tem empresa que tem meta de deficiências de controles internos ou não, se vai
impactar, há um bom tempo, se vai impactar o bônus ou não. O que a gente sempre fala, né, Laje, aqui pode ter meta, pode não ter meta, só não pode ter a meta de ter pontos ou não para sua terceira linha de defesa, né? Não faz nenhum sentido você ter uma meta de deficiências de controles ou ESG não atingiu a meta com a pessoa que vai auditar se você atingiu a meta ou não, né? Então a gente sempre fala para tomar esse cuidado, que senão você tem um problema de governança aqui. Ô, Lúcio, deixa eu só emendar essa conversa numa outra, que eu acho que é muito relevante. Claro. O Laje tocou um pouquinho nisso, que é a qualidade dos dados da gestão ESG para a tomada de decisões, né? Então, ela está por trás dessa conversa aqui, né? Então, como é que você vai atrelar metas de executivos ou mesmo tomar decisões importantes de negócio em relação, considerando esses aspectos sociais e ambientais, né, o impacto da empresa, ou o que vem por aí de fora sobre a empresa, se você não tiver um bom sistema de gestão ESG. Então, essa conversa também está combinada com o que a gente diz que é o desafio da década, que é aumentar, né, a qualidade dos dados da gestão ESG. A KPMG Global faz parte apoia uma iniciativa que é exatamente para isso, começa com a agenda de carbono, né, que tem um monte de meta atrelada, bonds e variável e planos e tudo isso, com metas de carbono, mas que, como o que a gente está falando aqui, é que uma meta sem um plano de como você vai atingir ela pode ser completamente não realizável. Então, a qualidade desses dados, tanto em relação às metas, como também no relacionamento, né, com outros agentes de mercado e reguladores, é extremamente importante, vai ser um tema importante nos próximos anos aí. Legal. Acho que tem tempo para mais umas duas, hein, Lúcio? Eu estava querendo mudar um pouquinho para o S. Tem uma aqui, Neumara, do nosso colega André Rodrigo Meira. Ele fala quanto à diversidade. A auditoria não poderia ter um papel de apontar práticas de greenwashing? Essa é uma pergunta. Pode haver políticas de igualdade, mas será que é efetiva? É o questionamento dele, né? Ele dá um exemplo aqui. Ele acha que os auditores deveriam expandir o escopo de análise, por exemplo, em entrevistas adicionais e demissionais, e ver se não houve algum tipo de alegação no tipo de saída. Ele está preocupado com o greenwashing na diversidade. Em social, o povo chama de yellow washing, né? Tem um monte de washing agora, tem blue washing, green washing, yellow washing, grey washing. Por quê? Tudo isso para falar disso que a gente acabou de falar, né? São dados, o que é o washing, né? O que é o washing? É legal, vamos começar por aí, que eu acho que é bem legal a gente começar com essa definição. O washing, green washing, que seja a cor do washing, tem a ver com uma comunicação que é feita de forma intencional ou não pela empresa, que não pode ser apoiada por evidências. Então, você fala, o meu produto é 100% biodegradável, aí não tem teste que mostra que isso é biodegradável em qualquer ambiente, ou a minha empresa tem 0 emissões de carbono. Bom, quem é que foi lá? Cadê os dados que mostram, né? Cadê a conta? Foi a cadeia toda mesmo? É só a operação central? É só transporte? Então, esse tipo de comunicação que deixa o ouvinte, né, que recebe a informação em dúvida, ou que nunca vai conseguir, se você perguntar, a empresa não consegue te mostrar que tem evidências para afirmar aquilo, isso é a família do washing. E, de fato, ela pode acontecer de forma intencional, mas também pode ser não intencional. É realmente um problema de comunicação, ou falta de entendimento ou distanciamento entre marketing e essas áreas que estão trabalhando para caramba para ter informação de boa qualidade, né? Agora, é claro que a auditoria pode, eu acho que tem um papel nisso, a gente tem visto os auditores como aliados nessa jornada de melhorar a qualidade dessa informação. Então, como tal, eu acho que o Diogo e o Laje podem exemplificar melhor, mas, sem dúvida, a gente precisa ter esses mecanismos de controle para evitar que tenha esse deslocamento, né, essa distância entre o que você tem, de fato, evidência para poder falar e essas mensagens que aparecem aí publicamente em nome da empresa. Laje, para não estender muito aqui, um ótimo tema para o plano de auditoria que o pessoal está bolando para esse ano aí, é ou não é? Aliás, aproveitar, Laje, aqui nós temos bastante público de auditoria interna também. No planejamento de auditoria interna aqui, eu queria até perguntar para você, começa por onde? O que definir como começa com essa análise de materialidade ou com a avaliação dos riscos corporativos, probabilidade de impacto, né, Lúcio? Eu acho que
já é uma técnica que nós estamos acostumados a identificar quais são os assuntos prioritários e como que isso, de certa forma, está conectado com meus processos, com as minhas unidades de negócio. Claro que, em algum momento, eu não vou fazer uma auditoria talvez tão ampla quando a gente faz aí de um processo de negócio, né? Mas eu posso ir de forma mais ágil, né, Lúcio? Hoje a gente tem visto aí a possibilidade de já fazer algumas auditorias mais específicas, né? A gente falou do tema aí diversidade e igualdade, de faixas de salário, talvez seja um começo aí, se for isso um item relevante à luz da análise de materialidade da empresa, não tenho dúvida que são tipos de informações que o banco de dados, né, o cadastro dos colaboradores, provavelmente lhe permita acessar essas informações, tomando cuidado aí com os critérios da Lei Geral de Proteção de Dados, né, mas né, tendo aí a possibilidade de fazer essas avaliações, é um bom caminho. E dependendo do tipo e a natureza, né, Lúcio, começar já a pensar em rotinas automatizadas para fazer essa gestão contínua, né? Seja por monitoramento pela própria área de recursos humanos ou a área que está ajudando a coordenar as ações ESG, ou pela auditoria contínua, né? Então, imagina, se eu já tenho um indicador que é ter, sei lá, uma meta de reduzir esse gap entre mulheres e homens, seja na quantidade de executivos, de líderes, seja em salários e faixas salariais, é dado que você consegue monitorar quase mensalmente. Mensalmente é um dado, então não precisa esperar todo ano fazer uma auditoria para ver a database de 12 meses, você já consegue fazer esse tipo de avaliação. Então, acho que a auditoria interna deve começar com a primeira análise de materialidade, entendendo o que já foi feito, compreender o impacto e probabilidade nessa matriz de risco corporativo e aí sim planejar a cada ano algumas atividades dessa natureza. Legal. Bom, eu queria agradecer o nosso público aqui pelos elogios. A gente recebeu aqui vários elogios. Em nome aqui da KPMG, agradecer porque foram muitos elogios. Nós estamos aqui em cima da hora, Diogo. Não sei se em respeito ao público aqui. Vamos liberar o pessoal. Já está até escuro agora aqui, né? Eu estou olhando aqui fora, né? Neumara, Lúcio, primeiro, obrigado pela coordenação aqui, excelente. Eu vi que você fez um bom resumo das perguntas, tinha muita lá, cara. Eu nem sei algumas ali, como você conseguiu fazer uma mescla. Obrigado aqui. Como o Lúcio falou, obrigado a todos pela participação. Neumara, novamente, obrigado aqui, muito bom. O pessoal está ficando melhor você trazer temas novos aqui. O greenwash todo mundo já sabia, o yellowwashing para mim foi novo, eu não sabia. Laje, obrigado novamente aqui também pela presença. Eu acho que você deve voltar de novo em algum momento aqui. Pessoal, novamente aqui a gente tem aqui o QR Code, para quem não se cadastrou, na próxima terça-feira, às 5h30 novamente, a gente vai falar de riscos de tecnologias emergentes e inovação, né? Com o Leandro, nosso líder de cyber, e a Tami, a nossa sócia de inovação. Estamos juntando 2 temas aqui super relevantes. Obrigado novamente pela presença. Nos vemos na terça-feira. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Tchau, Laje. Valeu, hein? Obrigado, pessoal. Diogo, tchau. Lúcio, obrigado, Neumara. Obrigado, pessoal. Boa noite para todas e todos aí. Boa noite.